Pessoal, sou Marcelo Antunes do canal Sou Ideal Brasil e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre a ditadura do Sou Ideal no Brasil, parte 3. Esse é mais um vídeo, né, sobre o assunto que na verdade não estava nos planos, né? Eu não pretendia fazer mais um vídeo sobre esse assunto, mas dado os fatos que acabaram chegando a mim, eu senti a necessidade de falar sobre isso mais uma vez. Então esse vídeo vai tratar sobre a relação entre técnicos, atletas e instituições esportivas, né? Bom, o que modificou, me mobilizou a fazer esse vídeo, né? Na verdade, eu tenho relação com vários atletas, professores, tenho seguidores do canal, né? No Instagram e tudo. Aí me chegou uma notícia via WhatsApp, né? Uma pergunta, na verdade: Marcelo, qual foi o atleta que morreu no treino da seleção essa semana? Eu falei: hã? Morreu atleta no treino? Nossa! Obviamente eu fui pesquisar o assunto antes de, né? Vai que é uma fake news, é uma informação incorreta, e como bom pesquisador que sou, fui atrás das informações para saber o que tinha acontecido, né? Até porque Sou Ideal é um tema que me interessa muito e tudo que reverbera nesse campo, eu tenho interesse em estar por dentro, em discutir, em falar sobre, em estudar, né? Bom, aí fui atrás, aí tive notícia, fui levantando as informações, aí teve o treino lá, um treino de seletiva para composição de uma seleção nacional para competições internacionais. E os atletas foram submetidos nesse treino seletivo a avaliações, testes avaliativos físicos lá, e debaixo de gritos insistentes, né, do técnico, né, que conduzia a pseudoavaliação, né? E aí, caramba, o pessoal reclamando dos testes, falando que os testes isso, os testes aquilo, não sei o que. Vamos pesquisar mais, né? Vamos tentar descobrir o que aconteceu, né? Vamos falar com mais pessoas, vamos tentar ver o que isso aconteceu. E aí descobri mais um outro fato, né? Que neste mesmo evento, né, os dirigentes da entidade organizadora estavam presentes, né? Pessoas até conhecidas e tal. E aí que esses dirigentes, presenciando os fatos, não se mexeram para nada, não interviram, não questionaram, enfim, a coisa rolou, né? Resultado dessa coisa toda, né? Um atleta foi parar no hospital já no primeiro dia de testes, né? E outros dois voltaram para casa com lesões nos joelhos, né? Bom, nesse treino, teste seletivo, sei lá como isso acaba se configurando, né? Estavam presentes 10 atletas. 3 saíram com problemas, né? Tiveram problemas, saíram com problemas, foram para casa com problemas, né? Isso representa 30% de resultado negativo. Nos tratados de treinamento desportivo, de esporte de alto rendimento, uma sessão de treino que tem 30% de resultado negativo, e esse resultado negativo não é desempenho negativo, né? É ocorrência de problemas de saúde, é inaceitável. Alguma coisa tem de muito errado nisso aí. Bom, aí como é que isso tudo se traduz em ditadura, né? Em despreparo profissional, em assédio moral e risco à saúde dos atletas? Tem muitos indícios que apontam para isso e eu estou me questionando até hoje se é isso mesmo que ocorreu. Mas as evidências que me chegaram me apontam que sim, temos aí um problema de ditadura e despreparo profissional envolvido e de assédio e risco de atletas aí na saúde dos atletas.
esse é um tema que eu não gostaria de estar falando aqui, porque, bicho, a gente já está discutindo qualificação profissional, desenvolvimento esportivo, organização, gestão, combate ao preconceito, ao assédio. Isso está intenso, né? A gente está num momento de superação disso, e falar disso é necessário, fundamental, é importantíssimo falar disso. Mas, enfim, eu queria estar falando de outras coisas, né? Eu tinha que falar de cultura, de técnica, né? No meu canal tem essa pegada também. Mas, enfim, também o canal tem essa missão de discutir temas mais espinhosos, né? Então, vamos lá, né? Vou tentar ser pedagógico aqui. Vou ser pedagógico. Vou dividir a minha fala em quatro momentos, né? O primeiro momento vou falar dos testes, o segundo momento vou falar sobre o técnico, ou os técnicos, né? Não sei bem como é que a composição se deu. Vou falar dos dirigentes e das organizações esportivas envolvidas, né? Nesse tipo de situação, de evento, enfim, ocorrências sociais, né? E por último vou falar alguns conceitos, alguns documentos, citar alguns documentos aqui para a gente discutir, né? Bom, eu ouvi as descrições de mais de uma fonte dos tais testes, né? Também vi filmagens dos testes ocorrendo, né? Todo mundo sabe que hoje em dia basta um celular na mão que você tem um registro de tudo, né? Então nada é feito muito escondido, não. A coisa acaba aparecendo, né? Então eu tive a descrição oral dos testes, né? As pessoas me contaram como os testes ocorreram e eu vi as filmagens, né? Então fiquei impressionadíssimo com o negócio. E daí eu escutei que esses testes, né, o pessoal me relatando, que esses testes eram para avaliar resistência cardiovascular. Bom, é óbvio que eu não vou botar os vídeos dos testes aqui, porque eu prefiro... É necessário preservar a integridade da imagem, a privacidade dos atletas, das pessoas envolvidas. Vamos nos deter ao conteúdo, né? Não aos personagens. E, bom, resistência cardiovascular. Obviamente que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? E aí quem vos fala é um professor de educação física com um doutorado na área e que pratica arte marcial desde do início da década de 1980. Então, né, eu acho que eu conheço um pouco do que eu estou falando. Bom, foram 4 exercícios, todos eles adaptados do nada. 3 faziam ali uma referência aos possíveis movimentos do só ideal. E um, por incrível que pareça, era exatamente um drill de jiu-jitsu. Técnica de solo, de movimentação de solo. Fiquei impressionado com isso, porque o só ideal não tem técnica de solo. Então não há movimentação no solo, né? Mas vai saber o que tinha na cabeça da pessoa que criou os testes, né? Cada exercício deveria ser realizado durante 1 minuto e meio, descansando 2 minutos, repetindo o exercício 1 minuto e meio. Que protocolo é esse? De onde saiu essa ideia? Quem bolou esse troço? Perguntas, tá? Fiquei curiosésimo de saber quem criou isso aí. Baseado em quê, né? Por que 2 séries de 1 minuto e 30 repetindo o mesmo exercício? Por que 2 minutos de intervalo entre um e outro, né? Que estudo científico fundamentou esse pensamento, né? A criação, porque é criado, né? Eu, nunca vi teste desse tipo. E olha que eu corro atrás, estudo, né? Até porque o só ideal é um campo de interesse meu e de estudo meu mesmo, de verdade. Então, não conheço. Se souberem, escreve aí embaixo, porque eu vou ficar feliz. Qual é a fundamentação teórica, tá?
É importante isso. Então, falei dos testes, né? Vamos falar dos técnicos, ou do técnico, ou não sei muito bem, né? Se eu posso dar um conselho para essas pessoas, ou essa pessoa, é o seguinte: estuda, cara. Estuda. Cara, estuda. Faz bem. Eu sei que é difícil, não é fácil, né? Pô, começa a estudar anatomia, bicho. É um cara que gosta de mexer com esporte. Quer ser técnico? Precisa conhecer anatomia, né? Só para começar um pouco assim, estudar um pouco, né? Então estuda. Bom, tinha atleta, e aí por que eu estou falando de anatomia e estou falando de estudar, né? Tinha atleta nesse grupo aí que apareceu que tinha lesão de joelho, tinha problema na coluna, tinha lesão de tornozelo. E o técnico manda fazer um monte de exercício criado, não sei de onde, né, que sobrecarregava joelho, tornozelo e coluna lombar. Olha que coisa brilhante. Porra, além de estudar anatomia, eu preciso estudar um negócio chamado biomecânica. Biomecânica. Eu preciso também estudar, para fazer essas coisas, cinesiologia. Estou aqui dando umas dicas de leitura, tá? Os livrinhos, fácil de ler, não é problema, né? Mas é preciso se apropriar do conhecimento. Sabe o que me pareceu esse episódio? Que saiu daqueles filmes de artes marciais da década de 70, quando o mestre, né, manda o discípulo, tudo entre aspas, porque tem possíveis leituras diferentes, né? Aí o mestre manda o discípulo fazer coisas no treinamento dele que quase o levam à morte, né? Daí o discípulo sobrevive e vira o lutador invencível. Cara, precisa estudar. Precisa estudar para fazer determinadas coisas, né? Não é possível. Tem um monte de teste já protocolado, cara. Padrão ouro. Padrão ouro são aqueles testes que tem a margem de erro quase nula, né? E que você pode usar sem susto. Obviamente respeitando as individualidades biológicas, né? Porque cada sujeito tem uma característica, né? Idade, sexo, composição corporal, histórico familiar, histórico de lesão. Tem um monte de coisa que a gente tem que levantar. Pô, ó, anota aí, né? E aí, nos livros de treinamento esportivo, tem um monte desses testes e testes específicos para avaliar capacidade cardiorrespiratória, para avaliar condicionamento físico geral, para avaliar força e ou resistência de segmentos específicos, musculares específicos, potência, força localizada. Cara, tem um monte. Pega a literatura. Pô, tá aqui. Esse aqui é um bom livro, cara. Vale a pena. Fantástico. É um clássico, obviamente, da educação física e do esporte. Treinamento ideal. Vale a pena. Tem um outro bacana que é do Stélio Dantas. Cara, é um negócio fantástico. Um livrinho. Porra. Pequenininho, né? Vale a pena também. Tem um monte de teste, inclusive fala de competências, valências físicas ligadas aos diferentes esportes. Muito legal. Cara, precisa estudar, né? Inclusive tem testes, só para ilustrar, que já são protocolados, já são validados, né? E aí é um outro processo. O teste é criado e depois ele é validado.
Tá? Então, assim, todo mundo cria teste, né? Óbvio. Mas ele precisa ser validado para ele ter aplicabilidade, né? E depois de validado, depois de um tempo, ele pode ou não virar padrão ouro. Mas enfim, tem testes já validados de modalidades similares ao só ideal, como os testes de judô para algumas coisas, como os testes de luta olímpica para outras coisas. Então, bicho, é só ler, pesquisar, né? Se dar uma informada. Bom, fica aí a dica, vamos estudar. Se não tem formação profissional para fazer essas coisas, é só chamar um profissional qualificado e pergunta para ele, usa uma assessoria, uma consultoria e tal, pede o cara para vir te ajudar e tudo mais, né? Não quer estudar? Pede ajuda. Também pode, não tem problema. Lembra de equipe multidisciplinar? Às vezes elas nos ajudam nesse sentido, né? A gente não domina tudo. Então, pô, a gente precisa às vezes de um profissional que nos apoie em algum segmento, né? Bom, não é vergonha não saber as coisas. Não é mesmo, né? Vergonha é fingir que sabe e colocar as pessoas em risco. Isso é um problema. Sério, muito sério, né? Há uma grande diferença, eu tenho que pensar nisso, entre um professor de artes marciais e um técnico de alto rendimento. As coisas não são inerentes. Eu posso ser um excelente professor, mas eu não treino bem os meus alunos, os meus atletas para o alto rendimento. Mas eu também posso ser um professor de arte marcial e um bom técnico de alto rendimento. Já vi casos, né? Agora, as coisas não estão diretamente ligadas, né? Há competências profissionais para trabalhar com alto rendimento que não são implícitas às condições de um professor de arte marcial. Isso vai ficar claro, né? Então, assim, não é uma relação causal, né? Eu sou o professor de artes marciais, logo sou técnico de alto rendimento. Não, cara, não é assim que funciona. Precisa estudar muito, precisa de qualificação. São coisas diferentes. Elas podem estar até no mesmo contínuo de desenvolvimento, mas elas não são inerentes. Tá legal? Pensar um pouco nisso para a gente poder avançar, né? Métodos de treinamento e de avaliação de desempenho devem estar dentro de protocolos padronizados, né? Validados pela ciência. Não podem ser inventados assim, eu tive um sonho hoje, acordei com umas ideias de testes, eu vou submeter os meus atletas a esses testes. Nunca testou, nunca estudou, não analisou os fatores metabólicos, bioquímicos, biomecânicos, cinesiológicos, enfim, né? Então, assim, não dá para inventar sem preparo, precisa estudar. Ó. Aqui mais uma dica, ó. Só para exercício de força, por exemplo, um livrinho que rapidinho. Inclusive ele tem, um CD aqui bacana, dá para você ver os exercícios e tudo mais, ter ideias boas a partir de ciência, né? E, obviamente, tal da periodização que também foi falada aqui, ó, tem que estudar para fazer isso. Não é assim, não, vamos fazer na periodização. Como é que faz? Como é que faz um macrociclo? Como é que você estabelece que um determinado período de tempo é um macrociclo? Como é que você divide isso em mesociclos? E cada mesociclo, como é que você divide em microciclos? Como é que você planifica isso e controla isso? De novo, precisa estudar, né? Há responsabilidades importantes, civis, né, que um técnico de alto rendimento está subordinado, tá? Não é uma coisa simples, não. Vou ali passear no shopping. Não é. Requer responsabilidades importantes e elas podem ser cobradas, né? Então, para diminuir problema, o treinador de alto rendimento tem que dominar determinados saberes e competências, determinados conhecimentos. Tem que ter expertise no campo. Não basta ser um professor de arte marcial, né? E tem implicações legais tudo que a gente faz,
né? A gente tem que ter isso no horizonte, né? Não podemos negligenciar isso, né? E, cara, quando os atletas são submetidos a situações de coerção, de assédio moral, de risco à saúde, para garantirem uma vaga em um campeonato, numa seleção, seja lá o que for, isso tem efeitos perversos para todos, para os atletas, para a modalidade, para os profissionais envolvidos e para a própria instituição, né? Então, assim, é preciso ter muito cuidado com o que a gente faz. Preciso estudar, de novo, assim, eu vou bater essa tecla, né? Eu preciso estudar, cara. Tá aqui, ó, mais um psicologia do esporte. A gente precisa entender um pouco isso, como é que funciona a cabeça dos atletas, como é que eu me comporto como técnico para lidar com atletas diferentes, com condições diferentes, em modalidades distintas, para eventos, níveis de aprimoramento, de desempenho distinto. Preciso estudar. Bom, vamos aos dirigentes agora, né? Obviamente eles não podiam estar fora dessa discussão, porque, como eu falei no início, tinham dirigentes presentes e eles não fizeram nada. Como se tudo estivesse ocorrendo de forma natural, tranquila, profissional. E eu acho que não estava, né? Bom, como os dirigentes podem fazer vista grossa com esses desmandos, né, que a gente falou, de testes, de loucuras aí, que se caracterizam muito como coisas que a gente tem que combater, né? Equívocos profissionais, situações que os atletas são submetidos a risco à própria saúde, assédio moral. Vocês ficam quietos? Por que vocês não se importam com a modalidade? Estão de acordo com o que estava sendo feito? Acha que aquilo que estava sendo feito era o correto? Né? Ou não entendem nada de treinamento, de alto rendimento, né? Óbvio. Ou não estão ligando para a modalidade. Ah, aquela modalidade ali, deixa os caras se virar ali com aquela coisa, porque o que interessa são as outras modalidades, né? São apenas perguntas, só estou perguntando para, né, mobilizar um pouco. É dúvida mesmo, real. É intencional ou é despreparo? É negligência? É o quê? O que aconteceu? Né? Fico com essa dúvida. É importante que a gente tenha que ter em mente que as instituições, né, as entidades de organização do esporte no Brasil, seja lá onde for, não só no Brasil, claro, né, tem responsabilidade no campo ético e no campo jurídico, tá? Não se pode perder isso de vista. É muito importante isso, né? E nessa direção, vou sinalizar algumas informações aqui que são interessantes, né? Que quem trabalha com esporte tem que ter na sua mesa ali, lido, né? Enfim. Uma delas é a Carta Internacional de Educação Física, Atividade Física e Esporte, da Unesco. É uma carta importante, tem uma lista, vários artigos, né? E aí eu vou trazer alguns aqui para vocês. Mas fala basicamente, né, da atividade física, da educação física e do esporte também, né, não só, também, e lista principalmente as responsabilidades e as necessidades que o esporte tem, né, para ele se desenvolver plenamente. Então, já no artigo 3º, né, se fala sobre as responsabilidades para o desenvolvimento do esporte. Quem é responsável direto por isso são as organizações, são os técnicos, os árbitros, os profissionais e também os atletas, né? Bom, o artigo 4º, ele fala sobre a necessidade de desenvolvimento da prática esportiva
para que ela seja longeva, para que ela seja para a vida toda. E, obviamente, experiências ruins no esporte, elas tendem a excluir as pessoas. Então, tem estudos que falam que uma má gestão do esporte e uma péssima iniciação esportiva resulta em apenas 2% de manutenção daquele grupo que entrou para aquele grupo que treinou a vida inteira. 2%. Olha quanta perda eu tenho. São 98% de perda. Entra 100, fica 2. Mas fica 2, não fica 2 competindo, fica 2 que vai falar bem do esporte, que vai levar os filhos para o esporte, que vai praticar o esporte até a idade mais madura, 2%. E os fatores que ocasionam isso são a gestão esportiva e os professores técnicos, instrutores, enfim. Isso eu estou falando do esporte de uma maneira geral, que como é uma pesquisa bem sólida, a gente consegue fazer extrapolação para as artes marciais e, obviamente, nesse caso, para as artes marciais chinesas, que é o foco do meu vídeo, né? Bom, para pensar isso, né? Como é que eu penso o esporte? Eu não penso esporte no curto prazo, eu penso esporte no longo prazo, né? Bom, o artigo 6º fala da pesquisa, das evidências científicas e da avaliação, né? E a avaliação é um dos temas aqui desse vídeo. E que esse desenvolvimento ele tem que estar integrado, ou seja, avaliação, evidência e pesquisa é um tripé para o desenvolvimento sólido do esporte. Então, avaliação dissociado de evidência científica, dissociado de pesquisa, é opinião. Percebe a diferença? Né? E como profissionais a gente tem que estar baseado em ciência. Então, assim, e outra coisa, né, que esse artigo nos aponta, né, são os princípios éticos e científicos que norteiam a intervenção profissional e a necessidade de profissionais qualificados para exercer determinadas funções no esporte, né? Então, preste atenção nessas coisas, a gente tem que ter isso no horizonte. O artigo 7º fala de ensino ou treinamento, né? E que isso deve ser conduzido por profissionais qualificados, com formação adequada e com responsabilidades bem delimitadas. Bom, o artigo 9, né, ele fala de segurança e gestão de risco. Olha que interessante, né? E aí é obrigação dos gestores, das entidades organizacionais, de preservar a dignidade, os direitos e a saúde de todos os participantes, todos os atletas, né? Em especial, proteger os praticantes de discriminação, de assédio e de risco à saúde, né? Olha só que interessante, tem um complementinho, por treinamentos excessivos, um negócio chamado overtraining, que todo mundo já deve ter escutado por aí, né? E por fim, o artigo 10, né, selecionados são mais artigos, mas eu selecionei só esses, né? A proteção e a promoção da integridade e dos valores éticos do esporte. Deve-se proteger os praticantes de abusos diversos. Bom, seguindo nessa linha, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, né, proferiu em 2007 a seguinte declaração de abusos de assédio, sobre assédios e abusos, né? Então eu vou só destacar alguns pontos, porque o texto é gigante, né? Estou fazendo aqui um apanhado para ajudar a compreensão, né? Então é importante que o ambiente da prática esportiva seja seguro e solidário. Eu não posso ter riscos, eu não posso ter assédio, tá? Não pode, na verdade, isso, se há isso, né, se há o abuso, se há o assédio, se é um ambiente inseguro, isso prejudica a saúde individual e, percebam bem, a saúde organizacional, né?
As organizações também sofrem com isso, e a modalidade com certeza, né? Isso gera sofrimentos imensos para os atletas e geram responsabilidades de ordem legal, financeira e moral para as organizações. Veja bem, eu estou fazendo um amarrado aqui que está todo mundo debaixo da mesma responsabilidade, do mesmo sarrafo, né? As organizações esportivas, em particular, são abrigos para a segurança, devendo demonstrar forte liderança na identificação e erradicação dessas práticas, né? É o COI falando. Eu estou citando o COI porque algumas entidades são vinculadas ao COB, que responde ao COI. Então, por desdobramento, essas responsabilidades recaem sobre as organizações vinculadas ao COB, né? E aí, o Ministério Público do Trabalho, em 2018, lança um documento, né, falando sobre, é um guia, na verdade, orientações sobre o assédio moral e sexual no esporte. E aí ele fala especificamente sobre o assédio moral no esporte, né? No caso do assédio no esporte, um dos objetivos do assediador pode ser forçar que o atleta melhore seu rendimento ou se sinta culpado por não atender às expectativas da equipe. Isso ocorre, por exemplo, aspas para o Ministério do Trabalho, né? Ministério Público do Trabalho. Isso ocorre, por exemplo, por meio da humilhação perante o time, como uma espécie de punição por erros, opiniões, atitudes e até mesmo por pura discriminação. Ministério Público do Trabalho. Eu estou trazendo coisas que impactam legalmente os eventos que eu narrei aqui, né? Bom, em 2018, aí falei do COI, agora eu vou falar do COB. Lança um movimento, né, um programa, um movimento contra o assédio moral, em parceria com a ONU, né? Nesse sentido, lança o curso Protegendo o Esporte contra o Assédio e o Abuso. Vale a pena fazer o curso, é do COB, pô, é gratuito, vai lá, cara, faz o curso, é importante, né? E aí, nesse sentido, no sentido do movimento de combate ao assédio moral no esporte e os abusos, né, diversos, né, as instituições filiadas e vinculadas devem observar esses preceitos. Por isso a importância de fazer o curso. Fizeram o curso? Façam. Entrem em contato com o COB, né, se atualizem, né, isso é muito importante, né, para o bem do esporte, para o bem das pessoas. E aí, falando um pouco sobre alguns conceitos, né, para a gente amarrar isso tudo, a violência psicológica, ela está no centro de todas as formas de assédio e abuso, né? Ela é considerada a porta de entrada que leva a outras formas de abuso. Pode consistir em um comportamento que menospreza, humilha, segrega, rejeita e isola o indivíduo. Já viram alguma coisa similar a isso nos meus relatos anteriores? Assédio moral, um outro conceito. Uma conduta abusiva, frequente, repetitiva, que humilha, constrange, desqualifica a pessoa, né? Então, por exemplo, imposição de metas impossíveis, abusivas de se atingir, é uma forma de assédio moral. Ameaças de punição é uma forma de assédio moral. Brincadeiras ofensivas ou constrangedoras também é uma forma de assédio moral. Gritos, xingamentos, agressões verbais também é uma forma de assédio moral. Atletas, se liguem, cara, o negócio está estranho pro lado de vocês. Negligência ou omissão é o não atendimento das necessidades físicas e emocionais daqueles ou por alguém quando você tem meios para atendimento, conhecimento e recursos para isso, né? Então, na hora de atender vocês, de tomar conta de vocês, atletas, há um negócio chamado negligência ou omissão, né? E, por fim, a violência física, né? Que é qualquer ato deliberado, indesejável, que representa ofensa à integridade física
ou a saúde da vítima. Perceberam alguma similaridade com os eventos? Né? E por fim, assim, eu deixo uma questão para a gente pensar, né? Que legado que a gente quer deixar? Né? Que legado as organizações de esporte querem deixar das artes marciais e especificamente das artes marciais chinesas que eu estou falando? Né? Que legado os técnicos vão deixar? Os professores? Todos nós somos responsáveis. Todos. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá um like aí, que a gente fica super feliz. Não se esquece de se inscrever no canal e tocar lá o sininho para receber as notificações de novos vídeos que a gente está produzindo para vocês, ok? Um abraço e até a próxima.